Hoje você vai descobrir como nunca mais errar no processo seletivo. E para isso, você vai ter que ficar aqui até o final. Vamos lá, Felipão. Vamos para cima, então. Setores Fala, gestores de alta performance. Fala e performance. seja bem-vindo, né? Porque aqui deu um tilt agora, aqui, mas não tem problema. Seja bem-vindo, vamos para cima. Estamos aqui prestes para começar mais um episódio do Cultura de Gestão para ajudar você a implantar uma cultura de gestão no seu negócio. Não é isso, Felipe? Perfeitamente. E a gente faz isso todos os dias, a gente sabe que é possível, a gente sabe os caminhos, a gente sabe que tem como. Então, se você está precisando implementar a gestão ou a cultura de gestão, nós somos as pessoas ideais para você. Modéstia à parte, somos mesmo, tá? Somos bons de verdade, né, E Felipe? parte disso, né, vem em saber encontrar as pessoas corretas e acertar 100% das vezes no processo seletivo. Será que tem como? Será? Você descobrirá até o final deste episódio. Maravilha, Filipão. Antes da gente começar, falar um pouquinho, né? Eu acho que é importante. Por que você está aqui hoje, está ouvindo a gente aqui? São 8 anos como empresário, como gestor e como mentor e consultor empresarial, ajudando empresários pelo Brasil inteiro a construírem times de alta performance e o principal, terem uma cultura de gestão. Então, hoje a gente vai estar trazendo para você aqui uma das partes principais, que é ter as pessoas certas. E eu queria que você também, Felipe, pudesse falar para as pessoas por que a gente está aqui hoje, por que você faz o que se faz. Cara, eu faço o que eu faço porque eu acredito piamente, eu repito isso direto com os meus clientes, com as pessoas que estão perto de mim, nos processos que a gente está trabalhando, que toda empresa é um instrumento de transformação, ou melhor, ela é um instrumento de realização de sonhos de vida pessoais dos donos e dos colaboradores. Então, se a sua empresa não te ajuda a realizar os seus sonhos de vida, o seu sonho de vida pessoal e dos seus colaboradores, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Então, eu faço isso porque eu quero transformar as empresas nesse instrumento, porque foi isso que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei, fui funcionário e tudo mais, mas quando eu saí e montei a minha empresa, aquela empresa virou um instrumento de realização dos meus sonhos de vida pessoais. E os sonhos de vida foram, seja um carro, seja uma escola melhor, seja mais tempo, seja uma cirurgia plástica, coisas que aconteceram na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos e da nossa família, tudo veio através disso. E eu durante a minha vida profissional, como engenheiro, a minha estante era mais de livros de gestão e de desenvolvimento pessoal do que de engenharia em si. Eu falo então que eu sou engenheiro de humanas a partir de então, né? E aí a gente veio transformar e a gente faz isso direto e tem dado certo. Então, Que maravilha, Felipe. E hoje o episódio é uma das coisas que os nossos clientes mais precisam estar aqui. Precisam para poder construir uma empresa próspera, que é para poder você ter as pessoas certas no lugar certo. E para isso, você precisa saber recrutar, entrevistar e contratar a pessoa da forma certa. Hoje o nosso episódio vai se basear nisso, mas o próximo a gente vai falar sobre integração, porque também precisa, além de você fazer tudo isso, você precisa integrar essa pessoa no seu negócio. Então, Certo. Hoje a gente vai te entregar um guia completo, que por sinal, no final, você vai comentar aqui nesse vídeo e a gente vai disponibilizar para você um guia completo, um playbook de um fluxo de como recrutar, entrevistar, contratar a pessoa certa e da forma certa. Né, Perfeito. Felipão? Vamos começar então, né? Como dizem, sem mais delongas, né? E para começar, eu acho que nada melhor do que a gente falar onde mais as pessoas erram nas empresas. Porque a gente já sabe que custa. Daqui a pouco a gente vai falar quanto que isso custa. Mas, seguindo aqui o nosso roteiro, que está muito bem escrito, eu queria saber de você o seguinte. Quais os maiores erros dos empresários na hora de contratar? Se a gente trouxer essa pergunta, eu acho que a gente vai gerar uma identificação. E a partir da identificação, a gente vai te ensinar a solucionar. Então, quais os maiores erros que você enxerga, que você tem visto na hora das contratações das empresas? Felipe, eu acho que o que a gente mais escuta é que assim, ó, tá difícil contratar. Meu Deus, cada dia você contrata, a pessoa passa um mês, 2 meses, depois vai embora e você fica... Qualquer lugar do país é isso. Sem tirar nem pôr. Hoje a gente tá aqui em Balneário Camboriú. 8 quilômetros de raio, 150 mil habitantes e a mão de obra em Santa Catarina é escassa. Aí você tá ouvindo a gente lá de Recife, ou do Mato Grosso, ou de Cuiabá. É a mesma coisa. E aí, aonde está o erro, né, Felipe? Onde está o erro? Primeiro, você
não tem um descritivo de atividade da forma correta. Essa é a primeira coisa. Você precisa ter um descritivo do que é essa função que você precisa contratar, muito bem alinhado. E o principal, tem que ser ancorado na tua visão de futuro. Por exemplo, no negócio lá que eu sou sócio com a minha esposa, a gente tem uma visão de ter 6 unidades aqui na região do Vale do Itajaí. Perfeito. E eu já estou contratando as pessoas baseado nessa visão. Tanto de tecnologia, tanto de equipamentos, tanto de processo, tudo que está sendo feito eu preciso basear nisso, nessa visão. Porque se eu tiver isso simples, vai facilitar a minha vida. Segundo um dos nossos mentores, né, o Michael Gerber, que é o cara que escreveu o livro O Mito do Empreendedor, ele fala que toda empresa precisa ter processos simples, extraordinários, para que pessoas simples executem e tragam resultados extraordinários. Acho que a frase é assim, ó. Você tem que ter um processo simples, mas que gere resultados extraordinários para que pessoas simples possam executar. Porque se você ficar tentando encontrar a pessoa ideal, o melhor funcionário do mundo, esqueça, o melhor funcionário da sua empresa vai ser você. Outra pessoa talvez ela chegue próxima, mas o melhor funcionário da sua empresa é você. Porque se não for, você vai ser demitido dela. Sabe como é que você vai ser demitido da sua empresa? A tua empresa vai quebrar. Então, se tu não for o melhor funcionário da tua empresa, tu vai quebrar. Você não precisa ser o escravo da sua empresa. Você tem que ser o melhor, porque primeiro você é o líder, você tem que dar exemplo. E aí, Felipe, outro erro que a gente vê é não ter o descritivo, primeira coisa. Não está alinhado com a visão. E o segundo, contratar nas pressas. Ah, esse é bom, né? Pressas. É o Zé da esquina. Ô, tá pegando aí? Tá Chega. pegando, né? E aí o que acontece? O cara vai pedir, a primeira coisa que você faz é para poder atrair pessoas para ir para o processo seletivo. Você pergunta para os amigos: Fulano, tô precisando contratar um comercial aqui, um vendedor, tem alguém para indicar? E aí o cara vai, indica. Não, vou te indicar meu primo, vou te indicar minha esposa, vou te indicar minha tia, meu primo que tá chegando aqui na cidade. E aí você vai lá, porque a pessoa é uma indicação de alguém de confiança, você vai lá e contrata a pessoa simplesmente pela confiança. E aí você não vê habilidade técnica, habilidade comportamental, se a pessoa tem experiência, se realmente o que ela disse que estava no currículo era realmente real ou não. Então você erra na atração, porque você está com pressa, está desesperado, está sofrendo. Vou dar exemplo, a gente aqui na pandemia, na temporada, cara, eu tive que aumentar drasticamente o valor que a gente tava para contratar a pessoa para a função que a gente queria e não conseguimos encontrar. Não teve jeito. E aí o que foi que a gente fez? Começou a contratar freelancer para poder dar conta, para a gente poder passar a temporada. Passou a temporada, a gente tá agora hoje mais ou menos, é em maio de 2026. Deu abril. Todos os currículos que eu, de alguma forma a gente tentou entrevistar, todo mundo começou a voltar a falar comigo para saber se a vaga estava disponível. Oferta e demanda. Sim. Oferta e demanda. Então, contratar na pressa vai te dar prejuízo. Então, vamos lá. Visão alinhada, um descritivo muito bem feito, uma análise correta de atração, é exatamente onde a pessoa precisa ter, e ter as etapas do processo muito bem definidas. Tanto na triagem de currículo, tanto na seleção dos currículos, tanto na entrevista, nos testes comportamentais que precisam ser aplicados para poder saber se a pessoa tem fit cultural ou não, e principalmente no olho a olho, no tete a tete, as perguntas certas, da forma certa, e o principal, né? A gente já falou aqui em outros episódios, você também falou isso quando estava vindo para cá hoje. Fazer um teste de validação se a pessoa realmente tá apta, né? E tem um plus, que eu vou deixar pra gente falar isso aqui mais pro final, porque senão você já vai pegar todo o insight aqui e a gente não vai poder falar exatamente isso. E eu acho que dá pra gente aprofundar em cada tópico desse aí, Felipe. Com certeza. Pra poder trazer pra eles. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente atende empresário do Brasil inteiro, né? Eu já atendi de 13 ou 14 estados que eu tava fazendo um levantamento do Brasil, né? Metade dos estados, vamos dizer assim. E a conversa sempre começa assim, viu? Eu não sei aí na sua região, mas aqui na minha região tá difícil mão de obra, hein? Daí eu começava a falar assim, cara, o cara de São Paulo fala isso, daí eu atendi um cara de Manaus, Amazonas fala isso, o cara de Indaiatuba fala isso, o cara de Curitiba fala isso. Eu falei, meu, o Brasil inteiro é tudo igual, não tem tirar nem pôr, qualquer lugar que a gente for tá isso. Daí eu comecei a prestar atenção, tá, mas será que é o nicho então desses empresários, né? Aí o cara da construção civil, cara, espião é difícil de achar. E aí atendi um dono de hospital.
Meu, não acho enfermeira de jeito nenhum. E aí eu falei, cara, então o que que será que tá acontecendo, né? Será que tem algum nível mais alto que não tem problema? Daí um cara que era dono de uma empresa de tecnologia, que teoricamente, né, a gente tem aquele estigma, né, de que são pessoas que estudam mais, que, todo mundo é avançado, mexe em tudo. E o cara assim, Felipe do céu, e ele contrata desenvolvedor, trabalha com segurança da informação, não acho engenheiro de software, não acho pessoa, é tudo ruim, é tudo carniça, né? E eu falo, pronto, então, na menor qualificação, da maior qualificação, de norte a sul, leste a oeste, todo mundo usa o mesmo argumento. Então, não se preocupe, você tá no mesmo barco que todo mundo, né? Mas todo mundo também tem as mesmas alternativas de solução. Então, às vezes a gente vai começar uma reunião com alguém, né, sobre contratação, seleção e tudo mais, eu falo assim, ó, vamos falar sobre tudo que você quiser. Só que uma coisa eu não permito, que você venha chorar as pitangas pra mim falando que a mão de obra tá ruim, que tá não sei o que e tal, porque a gente vai resolver a partir daqui, tudo bem? Não vamos falar sobre isso? Então tá bom, então agora vamos seguir o processo do jeito certo, né? Então, se você se identificou, fica quietinho aí, aguenta que tem solução, né? E aí nós vamos chegar lá, Já pega papel e já caneta. pega papel e Já pega caneta. papel e caneta, Cara, e né? aí a gente tava falando dos erros, né? Você citou uma série de erros aqui, e a consequência de um erro é gerar um desperdício, ou um custo, ou um gasto, muitas vezes desnecessários. O que que você tem para dizer, ou para estimar, ou para abrir os olhos de quem acha que contratar é assim, não, tira um, põe outro, tira um, põe outro. Qual que é o custo real e até mesmo o custo invisível que a pessoa não consegue notar que ela está tendo ali com a contratação errada? Porque às vezes o cara acha, não, contratei, só paguei os exames, né? Fiz a ASO, paguei ali o primeiro e segundo salário. Se eu não deu certo, é só trocar, não vou ter o prejuízo. Paguei 1, 2, 3 meses do salário do cara e pronto. Às vezes a pessoa pensa só nesse custo direto, do exame e do salário. Mas pode ser que tenha outras coisas envolvidas. Então, resumindo, quanto custa contratar errado? Custa algumas centenas de reais, Felipe. Né? Ou Coisas, milhares. ou milhares, né? Verdade, milhares. Dependendo do cargo, É. meu Deus. Eu vou fazer uma conta básica, só para que você tenha consciência sobre isso. Imagina um salário mínimo aí, sei lá, R$ 2.000, R$ 2.200, um salário do comércio. E essa pessoa, ela vai passar por um processo de recrutamento e seleção. E aí, outra coisa que eu acredito muito, Felipe, ajuda externa. Uhum. Se você tem uma empresa que tem um RH e ele tem uma estrutura, tem ferramenta de recrutamento e seleção, tem toda a infraestrutura para poder atrair, ok. Mas se você não tiver, cara, é mais barato você contratar uma agência que vai te ajudar no recrutamento e na qualificação disso. Mas eu não vou entrar nesse contexto. Uhum. Se entrar nisso vai ficar mais caro ainda, tá? Se entrar nisso vai ficar mais caro ainda. Mas imagina aí, para você contratar alguém, você precisa fazer uma triagem. Quantas horas triando o currículo você passa? Graças a Deus que agora chegou a inteligência artificial que vai melhorar. Inclusive, isso aí é outra coisa que a gente pode disponibilizar para você aí, uma IA que vai fazer uma pré-triagem dos currículos para ter aderência de quanto é que vale cada coisa. E aí, vamos botar que passou ali 1 dia, 2 dias para poder tirar currículo. Depois você vai marcar 1 dia para poder falar com as pessoas, para poder marcar a entrevista, para poder fazer um primeiro teste, vai fazer uma pré-entrevista. Então, imagina aí que é 5 dias de trabalho de uma pessoa do RH ou do administrativo que está fazendo isso. São 5 dias de trabalho de uma pessoa que ganha R$ 3.500, por exemplo. E aí, depois, ela vai marcar as entrevistas. E aí, das 10 pessoas que ela marcar, só vão 3. E das 3, só uma presta. E aí você olhou para lá e não viu isso, e não gostou da pessoa, vai ter que começar tudo de novo. Então vai ser mais 5 dias. E normalmente esse ciclo se repete no mínimo de 2 a 3 vezes para você encontrar uma pessoa que vai começar a fazer sentido para o teste. Então, se você botar as suas horas que você entrevistou, as horas do administrativo que recrutou e mais o salário que você precisaria pagar, vamos colocar aí, básico, uns 5 a 6 mil reais no primeiro mês que você vai investir nisso. Fora todo o contexto de farda, de integração, de tudo que tem que ser feito. 90 dias depois, se você demitir essa pessoa por algum motivo, ou ela realmente desistir, porque muitas vezes a pessoa demite a sua empresa porque ela não se identifica com a sua empresa, esse é um custo que você nem sabe, ela vai embora, vai trabalhar com outra empresa que vai pagar 200, 300 reais a mais. Você gastou ali de 18 a 19 mil reais por uma pessoa errada que custa 2.200 reais. E ainda tem aquele custo, o dinheiro que ficou na mesa, né? Não só o custo que saiu. Porque quando você contrata errado, como o Siriaco falou, e essa pessoa sai, você teve um atraso
né, de vida sua e da empresa. Então você ficou lá tentando por 1 mês, 2 meses, daí você tem que começar tudo de novo 1 mês, 2 meses. Então você vai atrasando. E esse atraso está impossibilitando o seu crescimento, que você já poderia estar crescendo, aumentando o faturamento, enfim, melhorando a qualidade dos processos para diminuir custo e tudo mais. Então, enquanto você não repõe essa pessoa, você estagnou em alguma medida aquela oportunidade. E aí esse dinheiro ficou na mesa. Então é tanto as saídas diretas que você gastou por custo de rescisão e tudo mais, como as indiretas, né, não muito percebidas às vezes, com custo hora treinamento, custo hora entrevista, quanto o dinheiro que você deixou de ganhar porque aquela pessoa faltou. Então, quando a gente olha esse número de 2.000 que a pessoa ganha, na verdade ela custou 18, 19, às vezes pode até trazer uma descrença para quem está assistindo. Nossa, mas vocês estão viajando. Como assim 18, 19? Mas se você colocar isso na ponta do lápis, saídas diretas, indiretas e perda de ganhos, né? De oportunidades deixadas na mesa, vai chegar nisso. Então, é crível. Porque eu sou um cara que faço conta, né? De natureza da formação. Quando alguém me veio com essa história a primeira vez, cara, custa de 7 a 8, 9 vezes mais o salário de uma pessoa. Eu falei, será mesmo? Mas quando a gente começa a colocar pra fora, essa é a verdade, né? Essa é a verdade. E toda a insatisfação, toda a descrença nas pessoas, você começa a acreditar que não tem mais pessoas boas para trabalhar. Aí você começa a achar que é impossível encontrar pessoas boas. Verdade. E aí é por isso que a gente vai aqui hoje, vai te ensinar o passo a passo para você poder não errar mais no processo seletivo. A gente não tem como garantir que você vai encontrar a pessoa certa, que vai ser a melhor pessoa que vai trabalhar com você por resto da vida. Primeiro que o mercado é volátil. Mas existem etapas que você precisa seguir, e se você fizer ele com maestria, não tem como você chegar ao final e dizer assim, cara, eu errei porque eu não sabia. Agora, a partir do momento que você souber, nunca mais você vai conseguir desver. Porque você agora vai ter Então certeza. veja agora na tela, porque na hora que você vê, você não vai conseguir desver. Tadã! Pronto. Eu acho que nada melhor que a gente já entrar nesse assunto, porque a gente já passou alguns minutos contextualizando os problemas, os custos, já deu para conscientizar você da importância e do risco que se tem. Então agora, na verdade, você tem uma oportunidade de melhoria, né? E para a gente seguir com a oportunidade de melhoria, o Siriaco elaborou essa estrutura, a gente elaborou algumas coisas aqui adicionais e a gente pode passar por cada fase para que você entenda, e a gente vai pegando cada fase, o que se deve fazer, os pontos de atenção e os erros que se comete para que você consiga solucionar esse problema aí de contratação e acertar em 99,99% das vezes. Vamos lá? E começa com a primeira etapa, né, Felipe? É arrumar os jardins. Uhum. Eu vi num treinamento que a gente participou, tem o CEO, o antigo CEO, fundador da RD Station. Uhum. E aí ele falava na fala dele, falando da importância de ter as pessoas certas no lugar certo. Uhum. Começa com Empower Branding. Uhum. Que é isso? Nada mais é do que a marca da empresa. Uhum. Imagine hoje que se você fosse passar numa floricultura e você visse flores meio desorganizadas, murcha, seca, de verdade, você teria tesão em ter interesse em parar para comprar? Provavelmente que não. Então, para você poder realmente ter um local onde as pessoas queiram trabalhar, é importante que você trabalhe a sua marca nas redes sociais, na condução das pessoas, na entrevista, nas coisas que passam-se no dia a dia, para que elas possam olhar para a empresa e, poxa, essa empresa é diferente. Elas terem desejo de trabalhar na tua empresa. Então, para isso, você precisa cuidar dessa marca da empresa, e isso tendo uma cultura forte. Uhum. Né? Então, a gente já falou outras vezes sobre isso, mas nada mais é do que você realmente ter as pessoas que estão envolvidas no propósito da sua empresa. E você tem um sonho grande que atrai as pessoas para viver esse sonho, para que elas possam te ajudar a construir esse sonho. Um dos erros que a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas não têm o organograma definido. Uhum. E às vezes até tem que construíram, porque foi lá no Sebrae, fez uma vez e tá lá e tá tudo certo. Aí quando você pergunta, tá, cara, mas beleza, quem faz o administrativo, quem faz o financeiro, quem faz o compras, as pessoas não sabem isso. Uhum. E às vezes, empresa pequena, uma pessoa faz várias funções, não tem problema nenhum nisso. Só que se eu tenho isso claro no organograma, que essa pessoa que faz a caixinha lá, que tem a estrutura, e elas usam cada etapa, ok, já facilita.
E aí eu tenho que aprofundar exatamente no descritivo, nas atividades e responsabilidades que cada um tem que entregar ao longo do período. E o principal, eu preciso ter as metas e os indicadores, que a gente também já falou aqui em outros episódios, se você quiser saber como é que monta isso. E você também precisa definir o perfil comportamental, principalmente a gente fala muito do DISC, mas o DISC é só uma ferramenta, tem várias outras que podem ser feitas, mas ajuda muito você ter esse feeling de que tipo de colaborador você precisa. Por exemplo, eu quero uma pessoa do comercial que ela seja uma pessoa que vai se relacionar, vai falar com pessoas, ela precisa estar sorrindo, alegre, gostar de gente, e você contratar uma pessoa que tem uma característica mais introvertida, mais estável, mais conforme, ela vai chegar lá na função, ela vai tentar se esforçar para fazer, mas vai passar um mês, 45 dias, ela vai pedir para ir embora. Ela mesma vai pedir demissão, porque ela não vai aguentar. Uma tortura, né? Ela vai torturar a pessoa. Então, ter um descritivo claro sobre isso vai te ajudar muito. Então, a gente está trazendo aqui para vocês a ideia de um funil, certo? Então, o processo seletivo, ele nada mais é do que um funil tão parecido quanto um funil de vendas. Porque quando a gente vai vender, a gente está atraindo, querendo converter um cliente. E aqui a gente quer atrair um talento e converter um talento. Então, esse funil, quando você fala de marca empregadora, né, employer branding, ele pode gerar um interesse nos talentos que, inclusive, estão empregados em outras empresas. Porque se a gente só pegar quem está disponível, normalmente você está ficando com o resto, né? E os melhores talentos, as melhores pessoas, têm aquela máxima que os melhores já estão empregados. Então, quanto mais famosa a sua marca em termos de cultura e tudo mais desejo ela gera, mais vontade de trabalhar. Assim como nas vendas, no comercial. Quanto mais famoso e mais desejo você gera pelo seu produto, mais fácil você vai vender. A ponto de vocês, em algumas marcas, escolherem para quem elas vendem. E a empresa escolher quem ela vai aceitar para dentro da empresa. Então, marca empregadora é a base, é o jardim, né? Que é para a gente atrair as pessoas. E a estrutura do organograma. Eu gosto de falar um pouco do organograma como não quem está, mas é a estrutura necessária para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então você pode usar o organograma como um norte para metas, inclusive metas de contratação. Então é muito comum a gente pegar nas empresas o personograma, né? Você vai olhar a caixinha, não tem lá assistente de RH, gestor, não sei o que, coordenador de produção. Você tem lá João, Maria, José, que cuida mais ou menos disso. E esse que cuida mais ou menos disso não está escrito em lugar nenhum. É um monte de gente lá que você não sabe exatamente o que é. Então, eu digo para fazermos o exercício contrário. Qual é a estrutura que precisaríamos para tocar as coisas do jeito que elas deveriam ser e para onde queremos ir? E aí eu pego as pessoas e coloco para dentro das caixinhas. Que daí a gente tem essa noção quais são os buracos que estão faltando. Que daí provavelmente é quem eu vou precisar atrair, né, no nosso processo seletivo. E, consequentemente, eu sabendo a estrutura necessária para tocar o que a empresa precisa, eu sei qual é o descritivo que eu preciso criar, né? Então não é só, quem está aqui? Vamos ver quem está aqui. Mas é fazer o exercício contrário, faça engenharia reversa. De quais funções eu preciso e não de CPFs, quais são as funções, para que você crie os cargos corretos. Então, fase 1 concluída. Marca, mais estrutura, arquitetura organizacional, vamos chamar assim. Certo? Top. Feito? Depois disso, depois que os leads caíram ali na primeira fase do funil, a gente já pode ir para a etapa 2? Na verdade, a etapa 2, Felipe, é a atração dos leads. Pronto. A atração dos leads. E aí, essa parte, você precisa ter hoje, mais do que nunca, ser criativo já nessa parte. Por exemplo, fazer anúncio de vaga, trazendo para a pessoa um interesse para isso. Eu estou com um cliente agora que ele é do Mato Grosso. E ele disse que ano passado ele tinha feito um vídeo para poder postar no LinkedIn. Ele trabalhava com a parte de drone e tal, e é uma mão de obra bem específica para pilotar drone. Olha. E você tem que ser engenheiro, enfim, tem algumas características que precisava. E aí ele fez um anúncio com um vídeo falando dele, falando qual era o sonho, qual era a meta e o que é que eles gostavam de fazer dentro da empresa. Por exemplo, happy hour é de sexta-feira. Ele começou a falar sobre as rotinas de cultura que tinha dentro da empresa. Cara, ele contratou 2 pessoas maravilhosas que passaram baita do tempo. Inclusive saíram de Floripa
Pra ir para lá. morar lá. Olha só. Olha que loucura. O poder de onde que chega a atração A correta, né? atração correta, né? Uhum. Então, existem várias formas de você atrair os talentos. Vou dar alguns exemplos aqui práticos que você pode buscar aí. Você pode buscar grupos de WhatsApp do segmento. Por exemplo, bares e restaurantes sempre tem os grupos que Uhum. já falam disso. Você pode conectar com grupos de RH. Uhum. Pessoas que trabalham em RH de empresas são pessoas boas para você falar assim, ó, cara, pega essa vaga aqui, bota lá nos teus grupos, porque essa pessoa do RH, ela tá em grupo no Facebook, ela tá em grupo no Instagram, ela tá em grupo no WhatsApp. Então ela pode te ajudar a divulgar essa vaga. Uhum. Segundo, tem os portais que você pode fazer divulgação, pode divulgar a vaga de várias formas. E, inclusive, hoje tem ferramenta hoje no mercado que você consegue plugar em 16 tipos de plataformas diferentes. Aí, ó. Que você faz um anúncio e ele distribui para essas 16 vagas. Só que aí é um nível de maturidade, o teu negócio, o teu nicho. Tem várias formas de você poder entender isso, certo? Uhum. O famoso boca a boca também é importante você divulgar isso no grupo de família. Outra coisa legal que é muito bacana, que roda muito, status do WhatsApp do telefone da empresa. O seu próprio cliente é um forte candidato a ser um grande defensor da tua marca. Ah, Porque a boa, hein? pessoa já conhece a marca, já se Uhum. identifica, já tem esse contato, então ele tende a gostar. Por exemplo, a minha funcionária hoje atual é nossa cliente. Ah, E olha ela, só. quando a gente fez uma divulgação nos stories e tal, postando nas redes sociais, ela falou: ai meu Deus, meu sonho é trabalhar com vocês. Olha só que massa. Já se identificava com o produto. Pelo produto, pela forma É, como a gente se comunica e tal. aí, Na ó. entrevista, ela Uhum. falou isso pra gente. Que legal. Por quê? O Empower Branding está Uhum. sendo construído a todo Uhum. momento. Então, isso é muito importante nesse contexto. Essas são algumas formas. E tem outras formas que a gente chama de você ir uma busca ativa. É você entrar num segmentos parecidos com o seu, ou até mesmo no seu concorrente, e falar com as pessoas. Todo mundo hoje que é do ramo, vamos dizer assim, CLT ou que trabalha para grandes empresas, tendem a colocar os cargos que se trabalham nas empresas no LinkedIn, por exemplo. Então, se você está procurando um analista, uma pessoa sênior, uma pessoa que faz assim, que ela está lá na empresa, está lá 7 anos trabalhando numa empresa. Isso já é uma forma de você poder entender isso. Né? Então, dentro desse contexto, é importante que você possa também ser estratégico nisso. Perfeito. Repito, tá, Felipe? Eu acho que esse para mim é importante. Como a gente trabalha muito com pequenas e médias empresas, o cara não tem RH. Uhum. Não tem uma pessoa específica de RH. E aí eu sempre recomendo que você procure empresas que façam o processo de recrutamento e seleção. Uhum. Porque isso vai te economizar muitas horas. É mais barato. E os caras cobram hoje de 50%, 60% da vaga até 100% da vaga. Uhum. Dependendo do carro, cobra ali 110%, 120%. Cara, se você for na ponta do lápis, o tempo que você vai evitar, o tempo que você vai procurar, porque imagina, se tivesse que contratar uma pessoa para ser seu assistente, que tenha estudo, tecnologia, que entenda de fazer tudo isso, é muito caro você ter um profissional se você tem empresa com 8, 10 funcionários. Uhum. É mais barato você contratar uma pessoa que vai prestar um serviço para isso. E aí, o que é que eu te recomendo? Conversa com a empresa parceira, né? Inclusive a gente tem algumas que trabalham com a gente que nos ajudam nisso. Se você quiser saber, depois a gente pode falar mais sobre isso. E faz com ela um contrato. Olha, vamos fazer um pacote aqui de 10 vagas, porque no ano normalmente eu já tenho uma conta que eu contrato 10 pessoas. A pessoa vai te fazer um preço mais justo do que se ela te prestar serviço uma vez. Uhum. Então tem várias formas de você fazer essa triagem. Então nessa etapa, Felipe, eu gosto muito. Por exemplo, na minha empresa, a gente só tinha um colaborador, eu, a minha esposa e mais um. Uhum. E aí, o que foi que eu fiz? Cara, eu vou ficar gastando meu tempo para poder contratar, para recrutar. Minha esposa não sabe fazer isso. Na hora de fazer a entrevista, ela faz comigo. Foi o que eu fiz. Fui lá, chamei um parceiro para poder contratar. E a gente lá agora ganhou tempo nisso. Porque o meu tempo é muito mais caro eu atendendo algum cliente do que eu entrevistando pessoas. Sim. Então, na etapa 2, essas são as formas que tem de você atrair as pessoas. Tanto ela de forma orgânica, as pessoas vêm até você, mas também você de forma ativa, você indo atrás dessa pessoa. Uhum. Ok? Cara, é perfeito. Eu acho que você dando esse repertório aí de fontes ajuda bastante o pessoal. Eu gosto de. Eu sempre, se eu for simplificar, eu chego em duas coisas, né? Para mim, para você fazer a atração de candidatos, a primeira coisa você tem que ser absolutamente intencional. O que eu quero dizer com isso? Assim como vendas. Quando você tá abrindo um negócio, ou você
tem uma baita marca, uma baita produto a ponto de ficar atraindo e você faz isso através de marketing intencional e tal, para atrair, ou você vai muito atrás, prospecção ativa atrás dos clientes. Para mim, o processo seletivo, a contratação é exatamente a mesma coisa. Então ou você faz uma propaganda muito boa da sua marca, da sua empresa como um ótimo lugar para trabalhar, ou você faz uma busca ativa dos candidatos. O que eu vejo? Mesmo caso de vendas. As pessoas abrem as portas e esperam o cliente cair do céu, né? Ah, passou na rua, quem sabe eu vou sofrer uma venda hoje, né? A vaga é a mesma coisa. Às vezes eu vejo os empresários falando, Felipe, eu abri a vaga e não apareceu ninguém. Eles falam assim, abri a vaga. Tá, mas me fala um pouco mais desse não apareceu ninguém. Não, eu abri a vaga e postei lá no Instagram. E fiquei esperando. Né? E aí, ou você tem que ser muito famoso no Instagram, ou você tem que ir atrás de outra pessoa. Intencional. Então, eu quero contratar, como eu dou muita consultoria para construção civil, eu quero contratar engenheiro, quero contratar técnico de edificações. E eu pergunto, cara, primeira coisa, você já foi no Senai, no Senac, lá, deixar aqueles negócios na parede que a pessoa arranca o bilhetinho da vaga? Não? Então, peraí, né? Você já foi numa loja de material de construção, você já foi em tal lugar, e a pessoa nunca vai, né? Então, cara, se você não for intencional em buscar ou atrair, o melhor não vai aparecer na sua frente assim, do nada. Só se você der uma baita de uma sorte. Então, primeira coisa que eu falo é seja intencional. A segunda coisa é mantenha as antenas ligadas. No sentido de que, quando você fala de perfil comportamental e a gente tentar pegar alguma pessoa, talvez de algum nicho parecido, isso ajuda muito. Então, eu vou dar um outro exemplo da construção civil. Às vezes eu estou lá num processo, ajudando a empresa a fazer um processo seletivo de um supervisor de obras. E a pessoa não achou o tal do técnico de edificações. Eu falo, vamos fazer o seguinte, lojas de material de construção tendem a ter pessoas que entendem de obra, porque eles entendem de materiais, logo eles entendem da aplicação. Uma pessoa que já sabe toda essa questão de ambiente de obra, profissionais envolvidos e compra de materiais, não seria uma pessoa que seria facilmente treinável? Sim. Opa, então já temos uma pista. Outra coisa, se você for contratar um vendedor de loja de material de construção, provavelmente essa pessoa tende a ser boa de relacionamento, perfil comportamental. Então, quando eu estou gerindo, fazendo uma supervisão da obra, eu preciso de bons relacionamentos para que a galera de obra execute. Então, se eu tiver com a antena ligada e perceber que um cara é bom de conversa, que ele já conhece de coisas ligadas ao meu nicho, mas não necessariamente tem aquela formação, por que não persuadi-lo de alguma forma? Então, eu, por exemplo, já contratei um cara que era garçom para trabalhar comigo, para fazer correria de obra, para fazer compra de material. Por quê? Eu estava com a antena ligada, fui muito bem atendido, o cara queria resolver problemas enquanto eu estava lá, ele queria me atender de uma certa forma, falou, viu, você não quer, eu tenho uma oportunidade, você não quer ouvir mais sobre isso não? E aí a gente emendava uma conversa. Então se você ficar ligado sobre perfil comportamental e áreas correlatas, você está sendo intencional e a sua chance de trazer boas pessoas, mesmo que não seja através da divulgação tradicional da vaga, é muito grande. Total. Excelente, Felipe. Excelente. E acontece muito. Inclusive, vão fazer isso com seus funcionários também, tá? Seus bons funcionários vão fazer isso com você. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais para que você sofra menos com isso, mas você vai sofrer com isso. Né? Beleza. E aí a pessoa, então tá, vamos para a fase 3, porque a gente preparou o terreno, atraiu as pessoas e vamos aqui que a pessoa chegou, né? A pessoa chegou, ou o currículo chegou, a pessoa veio para entrevista, que seja e tal, mas enfim, ela chegou até nós de alguma forma, né? Que é o começo ali da etapa 3. O que a gente faz? Qual é a etapa 3 e o que a gente precisa fazer? Na etapa 3 é a hora que a gente vai fazer a triagem. Vai entender ali o que é que faz sentido seguir e o que não faz sentido seguir. E aí, Felipe, tá até um pouco fora ali do comum, depois eu vou fazer os ajustes, quando eu vou passar para vocês, eu vou fazer certinho. Uma das coisas que primeiro que você vai fazer, você vai olhar o currículo. E aí, o que olhar no currículo? Isso é uma boa pergunta, né? O que olhar no currículo? Normalmente, eu não olho nem para o que a pessoa... Primeira coisa que eu bato o olho é quanto tempo ela passou nos últimos empregos. Porque quanto tempo ela passou nos últimos empregos vai falar muito sobre como é que é a mentalidade dela, como é que hoje ela olha para os empregos, se ela realmente passou muito tempo, se ela não passou. E aí eu já corto, se eu recebi 10 currículos, eu tenho 5 que passaram, não tem data, não botou data, eu já nem olho mais para esses.
Então, o cara que vai fazer o currículo, se ele não colocar data, alguma coisa tem. Ou ele não sabe, ou ele é bebezinho, ou ele realmente não quer colocar para não ficar exposto que ele passou pouco tempo. Então, e tem 5 que tem datas. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar ali para falar com aqueles que tem primeiro. Opa, já me entendi. Agora eu vou olhar o que é que ele fez na empresa. O que é que ele diz que faz ali dentro dessa triagem. Quando eu entendi ali que aquela função deu match do que eu tenho lá do descritivo de atividade, né, do RCF dele lá, que está dizendo que está ali, está compatível com a vaga, aí opa, agora está na hora de fazer o primeiro contato. Eu seleciono, e aí dentro desse processo eu normalmente faço isso, o ideal é que seja feito via WhatsApp, para ser rápido e prático. Eu tenho um teste comportamental DISC gratuito, que aí esse teste ele já me ajuda muito a entender o perfil dessa pessoa, para pelo menos ter um parâmetro se faz sentido ou não. Por exemplo, para essa função lá da cozinha que a gente estava precisando, a gente testou um perfil mais estável e conforme, que era a pessoa mais de processo, que tinha ali para fazer e tal, e a gente entendeu que se não tiver dominância para a nossa empresa, que é uma empresa de confeitaria, de produção, que precisa ter agilidade, a estabilidade não ajuda. Ah, é. E aí, dentro do contexto, a pessoa até poderia ter estabilidade, mas ela precisaria ter uma dominância primeiro. Então, teria que ter dominância e estabilidade dentro do contexto. E a gente fez uns testes para isso. Então, quando chegava uma pessoa lá, Perfil por exemplo, né? influente, para nossa cozinha, não funciona. Porque ele vai ficar conversando, vai esquecer, vai colocar a etiqueta errada, vai botar a data errada. Por exemplo, às vezes eu tenho que ir lá para dar um suporte na hora dos pedidos, que é a hora do rush. Cara, vira e mexe, eu mando pedido faltando. Esqueça a Coca-Cola. Esqueça. Porque... Para quem não sabe, qual é o perfil do Ciríaco? Influente. Pronto, Influente. Porque eu tenho a perspectiva de eu achar que tudo vai dar certo. É natural meu. Então eu não confiro 2, 3 vezes. A minha esposa, quando ela vai sair o pedido, ela olha 4 vezes. Eu digo, meu amor, não precisa não, já manda, pelo amor de Deus. É natural isso. Então, se eu coloco uma pessoa que tem um perfil diferente, isso já elimina. Então, o que é que eu faço? Normalmente eu mando o DISC e eu já tenho a tendência, não é que isso vai ser primordial, a tendência de escolher aqueles perfis que se encaixam melhor no perfil que eu já defini lá atrás. Ciríaco, qual é o perfil ideal para cada vaga? Isso vai ficar um tema para um outro episódio, que a gente vai falar um episódio somente de perfil comportamental. Se esse tema faz sentido para você, comenta aqui nos comentários, fala assim, ó, falem sobre perfil comportamental, sobre processo seletivo, sobre liderança e sobre vendas. A gente tem conteúdo para falar sobre como vender, como liderar e como contratar através do perfil comportamental DISC, tá? Então, isso é uma coisa importante. Uma coisa, acho que é legal falar sobre isso também, tá, Felipe? As pessoas às vezes escutam uma palestra de uma hora e meia, e elas acham que já são especialistas em DISC. Cara, é a maior confusão que o cara faz. Então, eu te aconselho, primeiro, hoje você pode conversar com o ChatGPT para ele te ajudar nisso. Mas procure se aconselhar com pessoas, com mentores, com pessoas de RH que vão poder te ajudar nisso. Ok? Não vai achando que você é o rei, o analista de perfil comportamental e quer fazer tudo só. Isso para mim é vaidade e prepotência, tá bom? E aí, Felipe, dentro desse processo, eu mando o perfil comportamental e eu peço para a pessoa se apresentar em áudio de até 3 minutos. Boa. Um áudio de até 3 minutos para que ela possa se vender, eu possa entender como é que ela fala. Naquele áudio ali eu já vou entender qual o nível de comunicação que ela tem, se ela consegue se expressar bem, se o que ela está falando realmente faz sentido. E aí, dentro desse processo, a próxima etapa é, se a pessoa estiver compatível com aquelas primeiras etapas até aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar uma entrevista, videochamada, porque imagina, levar a pessoa para um lugar, ela vai, não vai, tu marcou e ela não estava lá. Então, essa primeira etapa, eu sempre faço videochamada. Ou via WhatsApp, ou via Meet. Né? Porque aí já ajuda ali dentro do contexto. E essa entrevista, ela tem que ser de 15 minutos. Por quê? Tem que ser rápido. Se for uma vaga operacional, tá? Que você recebe muito. Só a entrevista, ela ainda faz parte da triagem? Da triagem. Esse primeiro 15 minutos ali é para poder validar se essa pessoa está compatível para ela poder vir presencial na empresa para conversar com o gestor direto. Porque aí, a partir disso, facilita, você vai entender o comportamento, a roupa, a pontualidade, e outras coisas que a gente vai falar isso daqui a pouco, certo? Entendi. Então, essa primeira triagem, por isso que eu falo, isso dá muito trabalho, cara. Meu Deus.
Você fazer tudo isso com essa maestria, porque, velho, imagina, você pagou lá 70%, 80% para a pessoa fazer isso para você, do valor da vaga. Normalmente essas empresas de recrutamento, elas te dão 45 dias de garantia. Se a pessoa não for a pessoa certa, ela vai fazer tudo isso de novo. Uhum. Fica ruim para ela. Fica ruim. Mas em compensação, ela vai querer acertar de primeira. Sim. E aí ela vai te mandar de 3 a 5 candidatos que você vai cortar toda essa etapa aqui que eu tô fazendo, tá? Tudo que a gente tá falando aqui, essa empresa faria para ti. E aí você só vai ter a etapa seguinte, que era fazer entrevista presencial para poder validar essa pessoa. Então, nessa primeira etapa, olhando para esse contexto, precisa ser feito essa triagem de perfil comportamental, o que ela disse no currículo é compatível com a vaga, e o principal é se a pessoa foi clara ali na entrevista de 15 minutos e você entendeu que faz sentido. Vou dar exemplo. Às vezes chega uma pessoa lá, não, é porque eu tô saindo, quero sair dessa empresa porque eles cobram demais lá e quer que a gente trabalhe sábado e domingo. Cara, se no meu negócio a gente trabalha sábado e domingo e a pessoa diz que está saindo lá porque cobra isso, eu não vou avançar com essa pessoa para canto nenhum. Né? E aí, Felipe, a gente vai falar disso daqui a pouco, o passado explica muito o presente. Né? Então a gente vai te ensinar as perguntas certas para você poder fazer isso. Show. E aí, essa etapa do funil de triagem, a gente consegue aí pelo menos ter ali, cortar de 30% a 40% o erro da próxima etapa. Perfeito. Eu fui anotando algumas coisas conforme você foi falando, juntando com as minhas experiências e com a metodologia que eu também aplico. Eu percebi que a triagem, normalmente ela vai girar em torno de 4 grandes coisas. Então, a triagem de candidatos, a primeira triagem de candidatos, ela vai girar em torno de 4 coisas. A primeira são requisitos de formação. Então, se você está contratando um engenheiro, no mínimo ele tem que ter um CREA ativo. Então, se ele não tem, ele já está descartado naquele momento. Então, uma coisa é requisito básico de formação. Se a sua vaga exige um requisito eliminatório, tem que ser eliminado ali. Então, primeira coisa, requisitos de formação. Segunda coisa são requisitos de experiência, né? Que está ligado ao tempo que a pessoa ficou também em uma vaga. Eu digo que experiência está ligado a experimentar. Então, quanto mais você experimenta, e se você experimenta em empresas ou competências ou tarefas diferentes, mais experiente você se torna. Então exigido no mínimo 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, 3 anos de experiência, 1 ano de experiência em cargos de liderança, mais 3 anos em cargos de operação, né, para aquele determinado segmento. Então, primeiro requisito, formação. Segundo requisito, experiência. O terceiro requisito que eu entendo que a gente checa são os requisitos que eu chamo de estruturais. Não tem exatamente uma palavra correta, mas eu chamo de requisitos estruturais. Os estruturais são aquela coisa: você mora perto do trabalho, é muito longe do trabalho, quanto tempo você demoraria para chegar ao trabalho. Isso pode ser não é um limitante, mas é uma coisa que vai dificultar. Por exemplo, aquela questão que você comentou, a pessoa do Mato Grosso contratou alguém de Florianópolis. Essa distância seria um possível problema, porque a pessoa pode aplicar para uma vaga, ela pode passar no requisito de formação e experiência e de repente, nossa, mas essa empresa não é em Floripa, é no Mato Grosso? Ah, desculpa, é muito longe para mim, não vou participar. Então, se você tem que checar essas coisas estruturais. Excelente. E também cargos que são realmente ligados, por exemplo, a pessoa precisa ter um porte físico para executar aquele cargo, ou uma altura, uma força, vai carregar peso, ela tem que alcançar. É igual entrar nas Forças Armadas, você não tem as provas físicas, né? Algumas funções precisam de alguma coisa nesse sentido, né? Então, requisitos estruturais estão ligados a isso. Inclusive, até mesmo aquela questão de expectativa salarial. Se eu for divulgar uma vaga em que o salário é 5 mil e o cara chega com uma expectativa de 20, qual é a chance da gente chegar num acordo? Muito distante, né? Muito Agora, distante. se for de 5 a 6, 4 a 7, a gente até negocia, né? Então, terceiro grupo aí são os requisitos estruturais. E o quarto grupo, que eu ainda também não sei exatamente como se chama, eu chamo de uma base motivacional. Só que ela é uma coisa que dá pra gente checar 2 coisas, um pouco a da motivação, como também o desenrolar da pessoa, que é o que você falou que você pega no áudio, né? Então, pequenas frações que você consiga retirar sobre como ela se comunica com você e qual é a intenção por trás daquela candidatura, fazem parte dessa primeira triagem. Então, quando a pessoa responde por áudio alguma coisa, mas daí ela de repente fala, eu tô saindo da última empresa porque trabalhava de sábado e domingo, e a sua vaga é para trabalhar de sábado e domingo,
no mínimo ela não leu o descritivo da vaga, que provavelmente deveria ter esse requisito lá. Então, fazer esse filtro do quarto requisito, que é uma base motivacional que eu chamei, também é fundamental. Então, são 4 coisas do filtro inicial: formação, experiência, estrutura e a base motivacional. E olha que interessante, quando você me fala que você filtra pedindo um áudio e um vídeo, isso é extremamente relevante. Esses dias eu acompanhei um empresário em que ele fez tudo isso aqui, esses quatro grupos de requisitos que nós estamos falando. Só que no requisito 4, ele mandou as perguntas por WhatsApp e não definiu o formato de resposta. E várias pessoas responderam em texto. E com a IA hoje em dia, todo mundo respondeu usando IA. Você não sabia se era a pessoa que estava respondendo, logo o processo seletivo atrasa. Porque você tem que fazer uma nova checagem, perguntar de outro jeito, ou você vai pegar só numa entrevista. Então, quando a pessoa fala assim, Felipe, mas eu pedi um áudio ou um vídeo, eu vou criar uma burocracia muito grande para fazer o processo seletivo. Tudo bem, você quer acertar ou você quer errar? Você quer demorar mais ou você quer acelerar? Então, se a pessoa não está disposta a gravar um áudio de 2 minutos, talvez ela não sirva realmente para trabalhar junto com você. Né? Então esse filtro, principalmente nos dias de hoje, em que você força a pessoa a se comunicar, seja por áudio ou por vídeo, é necessário, porque as pessoas, os processos seletivos muitas vezes atrasam, porque as pessoas, na maioria dos casos, mentem durante a entrevista, ou escondem, ou omitem, né? E quando a gente está num áudio ou num vídeo, a chance de mentira é muito menor. Verdade, Né? verdade. Feito? Excelente. Então agora a gente detonou esse nível 3 aqui de funil de triagem. Então a pessoa passou por tudo que o Serico falou, passou por esses grupos aqui de 4 requisitos que eu fui montando aqui agora, que faz sentido conectando as nossas duas coisas. A gente chega na parte da entrevista profunda ali. O que consta dessa parte e por que essa parte talvez seja a mais importante de todas? Felipe, o olho no olho faz toda a diferença. O olho no olho faz toda a diferença. E nessa entrevista, normalmente a gente já olha, faz uma checagem, dá o que a pessoa escreveu no currículo, de onde ela trabalhou, faz uma pesquisa da empresa, entende o que acontece ali, se prepara para a entrevista, porque você tem que se preparar para a entrevista. E é uma entrevista de você poder entender o comportamento dessa pessoa diante das coisas que você espera que ela faça. E aí, dentro desse processo, você vai fazendo perguntas técnicas para entender como é que se ela sabe fazer, se ela entende, qual é a experiência que ela tem. E aí o segredo de fazer perguntas nesse sentido é você perguntar usando aquela base da psicologia, de que o passado explica o presente e ele prevê o futuro. E ao invés de perguntar se a pessoa sabe construir uma DRE, é perguntar para ela, você sabe o que é uma DRE? Sei. Você já construiu alguma DRE? Já. Então me conta como é que você fazia lá. Qual era a ferramenta que você fazia? Como é que você estruturava isso? Como é que você apresentava essa DRE? Então, é mais fácil da pessoa poder entender. Isso serve para qualquer coisa. Você vai perguntando para a pessoa se ela sabe, para ela poder confirmar. E aí você pode usar a técnica de PNL para entender como é que ela diz sim, como ela diz não, mas também isso é um outro teste. É outro nível de entrevista. Eu não vou entrar nesse processo aqui, senão a gente vai extrapolar demais o nosso tempo. Inclusive, a gente vai passar um pouquinho do tempo hoje, que esse assunto acho que merece. Tá legal, né? merece. Vai. E aí, a gente pergunta tecnicamente sobre coisas se a pessoa sabe realmente fazer, para validar tecnicamente se ela sabe. E dentro do contexto você começa a fazer perguntas de validação também do fit cultural, sobre o que a gente acredita, sobre quais são as coisas que a gente gosta, sobre a forma como a gente conduz as coisas, sobre como é que ela faz isso, usando a mesma estrutura, né? De perguntar se ela fazia, como é que ela fazia no passado, para entender isso. Pergunta básica, né? Você perguntar para a pessoa se ela é organizada ou não, ela vai dizer o quê? Eu sou organizada? Tá, me conte como é que aonde é que você é organizada? Essa também é uma pergunta que poderia ser usando essa métrica, né? Uhum. Só que uma das coisas que mais faz a pessoa conectar é, na sua casa, quem é que mais reclama contigo? A tua mãe ou teu pai, se ela morar em casa? Ou o que é que o teu marido mais reclama contigo em casa? Ou o que é que o teu esposo mais reclama de ti em casa? E a pessoa começa a olhar para aquilo ali, ela começa a falar coisa do dia a dia dela. Isso também serve para você poder entender quando a pessoa fala assim, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Ela já treinou isso, cara. Esqueça, essa pergunta não vai colar.
Talvez até você validar ela ali para ela falar alguma coisa, mas aí depois você checa, tá? Me conta como é que você. Por que você se denomina como uma pessoa perfeccionista? O que é que você faz hoje, no seu dia a dia, que você realmente tem essa característica de perfeccionismo? E aí você começa a validar sobre aquelas características que ela estava falando. E aí, dentro do processo, principalmente, eu tenho que estar muito claro para mim quais são os valores da minha empresa. Por exemplo, na nossa empresa, a gente é uma empresa que está sempre buscando crescer e evoluir, né? Então, para crescer e evoluir, a gente acredita muito no autodesenvolvimento. Então, se eu quero uma pessoa para trabalhar comigo, que ela precisa crescer, ela precisa estudar, ela precisa buscar conhecimento e ela não gosta, ela vai pedir para sair da empresa. Ou a gente vai desligar ela porque ela não quer fazer. Então, perguntas no sentido de: você gosta de estudar? Você gosta de ler? As pessoas vão dizer que sim. Agora, se você perguntar: que legal, você gosta de ler? Qual foi o último livro que você leu? Aí, se a pessoa gaguejar, demorar muito para responder, provável que ela está criando aquilo, né? E se ela disser: eu já li, tá. Me conta o que é que tinha no livro. Uhum. Qual era a história central? Qual é o aprendizado do livro, né? E tem uma técnica, Felipe, que é assim, ó. Quando eu quero acessar a minha memória, eu olho para cima e para a esquerda. Por quê? Eu estou buscando a minha memória do passado. Então, normalmente, se você faz essa pergunta, a pessoa olha para você e ela pergunta, vai lembrar, ela vai buscar na memória, a probabilidade dessa resposta ser verdadeira é muito maior. Porém, se a pessoa ficar tentando lembrar, olhando para cima e para a direita, ela está criando ou ela está costurando uma história. E aí talvez você precise checar algumas vezes para isso. Então, ter um fit cultural com os valores é extremamente importante, porque isso vai conduzir se essa pessoa vai ter perenicidade ou não no teu negócio. E o principal, se ela tem as habilidades técnicas e realmente ela é aquilo que está falando no currículo, né? E se realmente ela, comportamentalmente, ela tem aquela característica que você já descreveu lá no descritivo de cargo. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que precisa ser ágil. Cara, ela é ágil, mas beleza, como é que eu vou saber se ela é ágil? Aonde foi que você precisou de agilidade, que estava sob pressão e que você conseguiu resolver de forma assertiva? Então, fazer perguntas do passado vai te ajudar a conduzir nessa questão de entender sobre o que está escrito no currículo é realmente a realidade. Né, Felipe? Exatamente, perfeito. Quando você fala de checar essa questão da cultura, né, fazer esse filtro de cultura e usar as perguntas corretas, para mim essa é a melhor forma disparado de você checar se a pessoa tem aderência à sua cultura. Às vezes eu chamo de perguntas de aderência disfarçadas, né? Porque eu tenho que fazer uma pergunta para checar se a pessoa tem aderência à minha cultura, mas de um jeito disfarçado. Ou então de uma forma mais simples, perguntas indiretas, né? Então, quando você citou o exemplo do que sua esposa reclama de você, seu marido reclama, ou por exemplo, organização. Você é organizado? A pessoa vai falar que sim. Mas eu já fiz, por exemplo, uma pergunta assim: se eu chegasse no seu quarto agora, como que eu encontraria nesse momento? Tipo, seu quarto vai estar bagunçado, vai estar organizado, ou sua mesa de escritório, alguma coisa nesse sentido. E olha que interessante, esta mesma pergunta pode ter efeitos totalmente diferentes dependendo do cargo. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu procuro uma pessoa para ser metódica, né? Tem um perfil metódico, se eu fizer essa pergunta e ela me falar que o quarto dela é organizado, ok, deu match, deu fit com a cultura ali que eu procurava. Agora é o seguinte, imagina que eu estou contratando um artista. Artista, a gente tem aquele estigma de ser bagunceiro. Como eu encontraria o seu quarto? Totalmente bagunçado. Por quê? Eu sou muito criativo. Logo, eu tenho muitas ideias, meu quarto é tudo colorido, é cheio de coisa e tal. Essa é a mesma pergunta com um objetivo diferente para funções diferentes. Então, através das mesmas perguntas, a gente checa coisas diferentes e a resposta vai direcionar para alguma coisa ali ou não. Então, se você não faz hoje filtro de cultura no seu processo seletivo, você pode ter certeza absoluta que você está errando na sua contratação. Não tem conversa. Exatamente. Filtro de cultura, segunda coisa, demonstração de capacidade técnica. Se você não faz uma prova técnica durante o seu processo seletivo, pode ter certeza que você está errando no seu processo seletivo. E acho que também, Felipe, pode ser até, dependendo da empresa, do segmento, fazer um acordo com a pessoa para ela poder
fazer um freelance Sim. para poder entender se ela realmente entrega, para poder entender como é que ela reage com as outras pessoas, se ela, como é que ela se comporta, né? Perfeito. Então, o teste técnico pode ser feito através de uma prova e criar um relatório, que hoje está mais difícil, porque Uhum, a inteligência artificial veio para uhum, poder atravessar isso, uhum. mas a pessoa pode vir e ela ter que apresentar o que ela fez. Exato. Mas a prova também pode ser feita ao vivo, inclusive, né? Então, eu já fiz, por exemplo, entrevista com o engenheiro. Ó, tá aqui a prova que você vai ter que responder. Me responda essas perguntas aqui sobre compras de materiais, sobre, ó, você tem um caso em que o cliente está te cobrando uma entrega e o material está atrasado, como você resolveria? Ou então, uma pessoa que é um pedreiro, qualquer função operacional, você pode sim fazer um contrato de prestação de serviços autônomos para a pessoa ali executar um serviço durante uma semana, como um freelance, e pode inclusive ser assegurado para que você não tenha problemas trabalhistas também, né? Então, prova técnica precisa existir. O que eu já peguei de candidato falho, perfeito no currículo, mas péssimo na prova, não está escrito. E as pessoas que foram bem na prova, ixi, elas tiveram um sucesso durante. Eu não vou dizer 100% dos casos, que não dá para É. dizer 100% no final das contas, mas quem foi bem na prova técnica e passou no filtro de cultura, em 99% dos casos, deu certo na empresa. E uma última coisa, por fim, ali nessa checagem ali da entrevista profunda, falou de cultura e demonstração de capacidade técnica. Eu gosto de fazer checagens ao vivo, meio que colocar a pessoa sob pressão para saber como que ela vai reagir ou não, de acordo com o que ela me falou. Então, por exemplo, você falou do DRE. Ah, demonstre para mim, me diga como você fazia o DRE lá na última empresa. Ah, eu fazia isso, pegava o relatório e tal. Então vamos fazer o seguinte, eu estou com o meu computador aqui, eu quero que você monte um DRE rapidinho aqui para mim no Excel. Você pode fazer isso para mim aqui na minha frente? Puf. Você já botou a pessoa numa situação de pressão que ela, no mínimo, ela vai. Se ela já fez aquilo um monte de vezes, ela vai saber que o DRE começa pelas receitas, eu tenho que reconhecer a receita do jeito certo, tem deduções, tem custo, tem despesa. Blá, blá, blá. Ela vai saber, independentemente do nicho. E ela vai digitar o mínimo ali. Agora, se ela não souber, ela vai gaguejar. Na hora. Já fiz, por exemplo, entrevista em que a vaga não tinha nada a ver com falar inglês. Mas no currículo do candidato, é uma vaga de auxiliar de engenharia. No currículo, o cara colocou inglês fluente. E eu fiz parte da entrevista em inglês com o cara. O cara, na hora que entrou no inglês, ele não conseguiu mais conduzir a entrevista. E eu falei assim pra ele: por que você mentiu no seu currículo então? Situação sob pressão. Cara, você foi bem na entrevista. Por que você tá mentindo no seu currículo falando que você é fluente e você não consegue conversar comigo em inglês? Puf. Aí o cara congela na hora. E você consegue pegar algumas coisas. Ou então, eu posso checar as suas referências aqui que você me deu? Posso consultar aqui, né? Não, pode, pode. Tá bom, posso ligar agora aqui? A pessoa vai falar isso que você tá me falando? Vamos ligar? Me passa o telefone aqui, vamos ligar. E aí você aperta o botão e liga. Só pra ver a reação da pessoa, mas você pode até desligar em seguida. Mas é só pra ver como que a pessoa vai. Não, tem uns que falam assim: não, veja bem, né? Vamos. Não, depois eu te passo o contato e tal. Como assim? Então quer dizer que a sua referência não é bem aquela referência, então, que você tá me passando? Então, essas checagens ao vivo, sob pressão, na reação corporal da pessoa, você já pega, né? Tipo, o cara dá uma congelada. E a pessoa que tá falando a verdade e sabe lidar sob pressão, às vezes ela pode ficar um pouco nervosa que ela não tá esperando. Não é comum numa entrevista isso acontecer. Mas se ela conseguir voltar pro eixo dela e desenrolar alguma coisa, você sabe que ela foi verdadeira. Então, se você tiver a oportunidade de dar um choque e colocar a pessoa sob pressão de uma forma elegante, mais rápida, você não precisa torturar a pessoa. Você vai pegar um monte de reações ao vivo ali que vão colocar em xeque muito do que ela falou ali E já durante a vai entrevista. para o ponto de corte, né, Felipe? Vai no ponto de Já vai corte, um isso ponto de aí. corte gigantesco. E aí, para terminar no funil lá, vem na parte da contratação em si, né? E aí buscar essa checagem realmente ali de poder entender se a pessoa tem antecedentes criminais. Uhum, Por exemplo, lá na nossa empresa a gente tem uma ferramenta que a gente usa, paga 50 e poucos reais para poder fazer uma ficha realmente para uhum, saber se a pessoa teve passagem na polícia, se ela está devendo, se ela não está, por quê? Isso é importante. O cara chega para trabalhar com você, está com muito problema financeiro, ele vai começar a dar problema porque ele está ruim. uhum, Agora, se ele está com problema financeiro, a gente sabe, aquilo ali, conversa com a pessoa, entende sobre aquilo, facilita o uhum. entendimento. E eu acho que é uma coisa também que a gente não falou, que é importante, você trouxe, mas acho que é essa checagem entre o quanto você está pagando na vaga, se cabe realmente no estilo de vida que a pessoa tem. Ah, boa. Porque, Isso é muito vou dar exemplo relevante, aqui né? de Santa Catarina, né? A gente tem muitos corretores de imóveis. Uhum, E aí, o cara que quer vir morar aqui em Santa Catarina, tá vindo de outro lugar, morar em Balneário Camboriú. Para morar no Balneário Camboriú, tem que ganhar pelo menos 5 mil reais.
para ter um padrão de um corretor de alto padrão e tal. E aí o cara vai trabalhar na imobiliária e ele não tem nenhuma fonte de receita, ele não tem nenhuma receita guardada e tal. E aí você vai perguntar, você mora onde? Eu moro aqui na Avenida Brasil, ou moro aqui na Avenida Atlântico, ou eu moro num local, num prédio e tal. Cara, essa conta não tá fechando, o que tá acontecendo? E aí muitas vezes você tem que perguntar o que é que o marido faz, se o que é que a esposa faz, se tem outra receita, se ele tem outras fontes de renda. Então isso é importante para você compor o salário. Porque a partir do momento que, inclusive, dá para você, quando você divulgar a vaga, coisa que a gente não falou que é importante, dependendo do nível da vaga, principalmente operacional, é importante você colocar o salário, porque já elimina um bocado de gente. Se você é uma vaga mais tática, de gerencial e tal, você pode deixar ali salário compatível com o mercado, porém, dependendo do nível, é um salário a combinar. Isso é importante você colocar. Mas, colocar um salário lá que não falar a vaga, chegar lá e você querer pagar para a pessoa um salário que não cabe dela, vai dar errado. Ela não vai passar muito tempo, você vai dizer assim, poxa, errei de novo. Não, é simplesmente porque você quis colocar uma pessoa que tem um padrão de vida elevado para trabalhar num cargo operacional para ganhar um salário mínimo, não vai dar certo. Então isso é importante, o fit sociocultural da pessoa e o estilo de vida que ela tem. Senão ela vai embora e vai dar ruim. Né? Então esse é um processo. E aí eu acho que também outra coisa que é legal, que ajuda muito, cara, você encontrou a pessoa boa, passou em todas as etapas, a pessoa tá ali, só que o salário não é compatível com a vaga dela. Se você entender que tudo isso que a gente falou aqui faz sentido, cara, faz uma proposta. Organiza. Essa pessoa, ela merece receber mais. Por quê? As melhores pessoas, elas ou estão trabalhando, ou elas recebem mais do que a média. E aí, qual é o nosso desafio? Muitas vezes você quer divulgar a vaga, você quer contratar e oferece migalhas. E quem oferece migalhas, sabe o que é que você vai atrair? Você vai atrair pombos. Porque pombos é que vão atrair migalhas. E sabe o que é que pombo faz? Eu não vou nem falar que a palavra é feia, mas faz um monte de caca. Então, isso que vai acontecer, você vai colocar uma pessoa errada, no lugar errado, simplesmente porque você falhou em alguma dessas etapas. Perfeito. Fechou? No fim, é isso aí. E a boca do funil ali no final, como um funil de venda, só tem 2 resultados possíveis. Ou o lead foi convertido, ou aconteceu a perca, né? Então, quando foi convertido, passe-se para a formalização da contratação. Então, que é o tema do próximo nosso episódio ali, a contratação efetivou, como fazer a integração dessa pessoa. Só que se a pessoa for um lead perdido, se ela chegou ao final do processo e ela foi recusada, ela não passou, seja no mínimo educado com essa pessoa, porque bons talentos ficam no meio do caminho e nem todos os talentos que entraram pelo processo vão continuar na sua empresa. E pode ser que você precise retomar o contato com as pessoas que ficaram no meio do caminho. E se essa pessoa foi maltratada, ela não foi valorizada ou não ficaram nem aí com ela, pode ser que você perca o talento 2 vezes, aquele que entrou e aquele que entraria, mas você não deu atenção o suficiente. Maravilha. Então, se você quiser receber o nosso guia estratégico de contratação e de recrutamento, manda teu nome aqui no WhatsApp, manda uma mensagem aqui no YouTube, no Spotify, nos canais onde você está vendo esse podcast, que a gente vai disponibilizar para você esse funil e poder te dar aí uma orientação de como fazer. Fechou? Perfeito, fechou. Então é isso. Até a próxima. Até a Um próxima. abraço, tchau.